Bom, é quando está ali, claramente para você. Agora, quando não está escrita, é para você refletir sobre o que ela diz e você chegar no conhecimento e na aprendizagem e na moral, certo? Então vamos lá. Se a raposa queria tanto provar aquelas uvas, por que ela desistiu de pegá-las? Vocês vão responder aqui. Por que ela desistiu se ela queria tanto aquelas uvas? Você acha que desistir diante de uma dificuldade pode ser uma boa solução? Por quê? Vamos conversar. Isso aqui vai para além de uma atividade. Isso aqui vocês têm que levar para a vida, tá? Então a prof vai falar algumas coisinhas para vocês. Vamos supor que você quer ser... não sei. Você quer participar de um festival de talentos. Você quer participar de um festival de talentos que vai ter na escola. Aí vai ser festival de dança. Vamos colocar festival de dança. Você quer participar. Aí você tenta fazer, né, uns passinhos ali, montar uma coreografia. No outro dia você esqueceu aquilo, você tem que voltar para aprender de novo. Aí você começa a ficar nervoso, que aquilo lá não entra na tua cabeça, você pega e fala, não vou participar mais também não. Dá muito trabalho, é muito difícil. Você está errado. Sabe por que você está errado? Porque quando você quer alguma coisa, você tem que lutar por isso. Por mais simples que seja, como esse exemplo que eu dei. Se você desistir muito rápido, você nunca vai ser um vencedor. Você nunca vai alcançar o que você quer, porque as coisas, infelizmente, elas não são fáceis. Não é fácil a gente conquistar o que a gente quer, não é fácil a gente chegar onde a gente quer, não é fácil a gente realizar um sonho, mas a gente tem que ter opinião, a gente tem que ter paciência. Às vezes não aconteceu naquele dia, não aconteceu naquele momento, mas você tem que ter paciência e trabalhar para mais para frente você conseguir. Então, você quer muito uma coisa, lute para aquela coisa dar certo. As coisas, elas não acontecem na hora que a gente quer, mas é quando elas têm que acontecer. Então, se você acha que desistir diante de uma dificuldade pode ser uma boa solução, você responde e você explica o porquê, tá? De acordo com tudo também que a prof falou. Agora, vocês vão criar uma moral da história para essa fábula e escrever nas linhas aqui. Vocês viram que a fábula da raposa e as uvas não tem uma moral escrita no próprio final, mas ela deixa para que você chegue na moral. Então, vocês vão escrever aqui qual a moral da raposa e as uvas, tá bom? Vocês vão colocar aqui, certinho? Você já sabe qual o sinal que marca a fala de uma personagem? No caso é o travessão, não é verdade? Então, sabendo que é o travessão que marca a fala de uma personagem, vocês vão lá no texto localizar a fala da raposa. A partir do que você observou, você vai responder: o travessão é usado em parágrafo? Então você vai vir aqui, vai localizar a fala da raposa. Você vai ver qual é a fala da raposa. Achou a fala da raposa? Pode até grifar, passar o marca-texto. Aí você vai vir aqui, pensar: o travessão é usado em parágrafo? Sim ou não? Bom, aí vocês têm que ver que depois eu faço a correção na segunda, não posso falar. Numere os parágrafos do texto da página anterior e em seguida complete as informações. Então, vocês vão numerar os parágrafos aqui do texto, né? Vocês vão numerar os parágrafos do texto. Vocês vão ver quantos parágrafos tem esse texto. E aí, vocês vão responder o quê? Palavra do segundo parágrafo é parreira. Você vai ter que completar, certinho? Depois você vem aqui. Você vai olhar assim, ó. Qual é
do segundo parágrafo, que é parreira, né? A primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra. Qual é? É a quarta palavra? Você vai colocar aqui. Depois, a primeira palavra do parágrafo é depois. A primeira palavra do primeiro parágrafo é depois. Do segundo parágrafo é depois. Do terceiro parágrafo é depois. Então, vocês vão observar nos parágrafos para ver aonde que tá essa palavra depois. Em qual parágrafo? A última palavra do quarto parágrafo é... Vamos no quarto parágrafo? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, já sabemos que tem 4 parágrafos. Você vai colocar aqui número 1, número 2, número 3, número 4. Ali está dizendo assim, ó. A última palavra do quarto parágrafo. Então, você vai vir aqui. Quarto parágrafo não é esse? Qual que é a última palavra desse parágrafo? Última palavra. Aí você vem aqui e escreve. Certo? Ok? Aí, a última atividadezinha nossa é uma produção de texto. Você vai imaginar que a raposa, assim que desistiu de pegar as uvas, tenha se encontrado com a formiga da fábula Cigarra e a Formiga. Então, bom, a raposa desistiu de pegar as uvas, seguiu, né? Ela desistiu, então ela seguiu. Aí ela encontrou com a formiga. Vocês vão imaginar que conversa será que elas tiveram nesse momento? Então a história já foi começada. Você vai continuar e tem que usar travessão. Tem que ser as personagens conversando, porque é um diálogo, não é um narrador contando. Então, olha só. Desanimada por não ter alcançado aquelas uvas suculentas, a raposa decidiu voltar para casa. No caminho, ouviu uma vozinha vinda lá de baixo. Por que está tão desanimada, amiga raposa? Aqui tem que vir a resposta da raposa para a pergunta da formiga. Depois, a formiga que vai falar. Aí você faz outro parágrafo, outra versão. Aí quando a raposa for falar, outro parágrafo. Vocês estão observando que quando não tem travessão é porque é o narrador? Então, você usa o travessão para personagem. Ah, eu posso colocar aqui outra travessão e a formiga falando? Não, não pode. Porque se a formiga falou aqui... Para você colocar outra travessão, tem que ser outro personagem. Se a formiga fosse continuar falando, teria que ser na mesma linha. Agora, você também não pode colocar a raposa falando na mesma linha da formiga. Nem nunca as personagens podem falar nas mesmas linhas. Trocou de personagem, trocou de linha, trocou de travessão. Então, aqui vocês vão alternar, fazer aí... Quantas vezes vocês quiserem que elas troquem diálogos, mas é um textinho, então não pode fazer só mais duas linhas só, por exemplo, não pode, porque é produção de texto. Então aí vocês têm um espacinho para fazer uma conversa. Aí depois pode entrar o narrador para finalizar a conversa, ou se você preferir também terminar com algum personagem falando. Lembre-se que precisa ter uma coerência nessa conversa, sabendo como que é a formiga, como que é a raposa, tudo bem? Então, pessoal, a nossa aula para a semana que vem ela encerra-se aqui. Agora eu vou lá corrigir a tarefinha, só um minutinho porque eu tenho que abrir a parte da tarefa, tá? Lições de casa. Então, agora, eu vou lá na página da tarefinha corrigir com vocês a lição 6 e 7. A lição 6 e 7. Ok? Na lição 6, deixa eu só confirmar se é a 6 e 7. 5 e 6, né? 5 e 6. A lição 6
5 e 6. Aqui. A lição 5, ela traz a capa de um livro, que é o livrinho que nós estamos estudando, de onde as fábulas que nós estamos estudando estão sendo tiradas, esse livrinho Fábulas de Esopo, sensacional, um presentão aí para vocês, né, se vocês tiverem interesse em adquirir. Então aí, pessoal, para corrigir, nós vamos começar então. Veja a ilustração da capa desse livro de fábulas. Você sabe que história está ali representada? Pinte o quadro com a resposta certa. Então aqui, gente, está sendo representado o ratinho da cidade e o ratinho do campo. Ok? Leia a seguir a versão integral dessa história, mas antes preencha o quadro com o título. Então aqui vocês têm que colocar o ratinho da cidade e o ratinho do campo. Aí tinha aqui para vocês lerem a história do ratinho. Certo dia, um ratinho do campo convidou seu amigo que morava na cidade para ir visitá-lo em sua casa no meio da relva. O ratinho da cidade foi, mas ficou muito chateado quando viu o que havia para jantar: grãos de cevada e umas raízes com gosto de terra. Coitado de você, meu amigo, exclamou ele. Leva uma vida de formiga. Venha morar comigo na cidade, que nós dois juntos vamos acabar com todo o toucinho deste país. E lá se foi o ratinho do campo para a cidade. O amigo mostrou para ele uma despensa com queijo, mel, cereais, figos e tâmaras. O ratinho do campo ficou de queixo caído. Resolveram começar o banquete na mesma hora, mas mal deu para sentir o cheirinho. A porta da despensa se abriu e alguém entrou. Os dois ratos fugiram apavorados e se esconderam no primeiro buraco apertado que encontraram. Quando a situação se acalmou e os amigos iam saindo com todo o cuidado do esconderijo, outra pessoa entrou à despensa e foi preciso sumir de novo. A essas alturas, o ratinho do campo já estava caindo pelas tabelas. Até logo, disse ele, já estou indo. Estou vendo que sua vida é um luxo só, mas para mim não serve. É muito perigosa. Vou para minha casa, onde posso comer minha comidinha simples em paz. Moral da história: mais vale uma vida modesta com paz e sossego do que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Então aí nós temos algumas questõezinhas para refletir, não é verdade? Olha só. Por que o ratinho do campo desistiu de viver na cidade, mesmo sabendo que lá ele teria comida farta e gostosa? Bom, gente, ele desistiu de viver na cidade porque ele achou a cidade muito perigosa. Ele achou a vida na cidade muito perigosa. Qual o significado da expressão em destaque no terceiro parágrafo do texto? A expressão em destaque quer dizer que ele já estava esgotado, cansado demais daquela situação, que é caindo pelas tabelas. Significa que já não aguentava mais, já estava farto daquilo. Que momento da fábula a imagem da capa do livro ilustra? Essa capa aqui, que momento que é esse? Né? Então nós podemos ver que essa ilustração representa o momento da história em que o rato do campo desiste de viver na cidade e se despede do seu amigo, né? O trecho do texto que corresponde a esse momento é o até logo, né? Quando ele fala já vou indo. Estou vendo que sua vida é um luxo só, mas para mim não serve, é muito perigosa. Certo, pessoal? Aí também tinha a lição 6. Eu já ia explicar da próxima aula, mas também tem a lição 6. Aí vocês também tinham aqui a lição 6. Agora que você é craque em fábulas, desenhe as personagens dessas histórias que provavelmente tiveram esses pensamentos. Então eu gostaria tanto de ver seus desenhinhos. Ai, como eu gostaria. Mas enfim, quem será que disse isso? Aqui na cidade está muito difícil encontrar queijo. Então aqui vocês tinham que desenhar um ratinho.
Depois, não parei de trabalhar durante todo o verão. É a formiga. Devagar e sempre se vai ao longe. É a tartaruga. Quem me dera comer aquelas uvas foi a raposa. Ok? Para quem você indicaria a leitura de uma das fábulas citadas aqui? Para quem você indicaria? É uma respostinha pessoal. E aí você tem que explicar o porquê da sua escolha. Eu indicaria para o meu irmãozinho, porque ele gosta de animais e fábulas sempre tem animais. Eu indicaria para minha mãe, porque ela gosta muito de ler. Aí você tem que falar aquilo que você escolheu, ok? Então agora nós vamos para a próxima aula. Vocês farão a lição 7 e a lição 8. Aqui você vai completar os balões e os espaços em branco com suas palavras, ok? Então capriche, hein? Você já conhece o corvo e a raposa, agora está numa versão em quadrinhos. E aí você que vai completar, tudo bem? Aqui você pode colocar, né, a moral da história também. E aí depois a lição 8, que é a fábula do galo e a pérola, tá? Mas o digitador estava tão distraído ao escrever essa fábula que ele cometeu uns errinhos, uns enganos. Vamos ver? O galo e a pérola. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou: se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz, mas para mim uma pérola não serve para nada. Seria muito melhor se eu encontrasse uma migalha para comer. Deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Então aqui vocês vão escrever essa fábula fazendo as correções necessárias, fazendo parágrafos que aqui não tem, não foi colocado nada em letra maiúscula, vocês têm que colocar, ou seja, escrever a historinha certinha, coloque o título, galo e a pérola, pula uma linha, aqui está a margem, um dedinho de parágrafo e começa, letra maiúscula, tudo certinho do jeito como nós estamos estudando. Então, pessoal, aí encerra-se a nossa aula com as correções da aula e tarefas, com as explicações da aula e tarefas, e eu espero que vocês estejam entendido, que vocês estejam conseguindo acompanhar. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar, faço uma chamada de vídeo, eu faço aquilo que for necessário, mas não fiquem com dúvidas, tudo bem? Espero que vocês tenham ido bem nas atividades. Caso tenha errado também não tem problema, porque é errando que se aprende. Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até quarta-feira. Amo vocês.